Meus cumprimentos muito especiais a todos aqueles que neste momento nos assistem. Estamos reiniciando o nosso programa Lumen Veritatis. E hoje, de uma maneira muito especial, devemos tratar a respeito de um tema que nos toca muito de perto, porque está relacionado com Nossa Senhora e ela é nossa mãe, nossa rainha, e ela foi quem disse o seu sim para que se realizasse a encarnação e, como consequência, toda a nossa redenção. Ela é mãe da graça, ela tem tantos outros títulos, mas hoje nós a focalizaremos de maneira muito direta no que diz respeito a Nossa Senhora do Rosário, porque nós vamos falar sobre as excelências do Santíssimo Rosário, desde sua origem, seu nome, etc. Nós sabemos que o Rosário se constitui de uma parte por oração mental e de outra parte por oração vocal. É a conjugação da oração vocal com a mental. A oração do Santo Rosário, enquanto mental, nos leva a meditar os principais mistérios da vida e morte e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, e conjugados com Nossa Senhora, porque ela está sempre ligada a Nosso Senhor. A oração vocal consiste em dizer as dezenas todas de Ave Marias e precedidas sempre por um Pai Nosso e terminadas por um Glória. Nós meditamos e contemplamos os 15 mistérios, as 15 virtudes principais que Jesus e Maria praticaram durante a vida. Na primeira parte, nós temos 5 dezenas que honram e consideram os 5 mistérios gozosos. Na segunda, os 5 mistérios dolorosos e na terceira, os 5 mistérios gloriosos. E a isso tudo, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, acrescentou uma quarta consideração, que são os mistérios luminosos. De modo que, em sua concepção inicial, o Rosário é um composto sagrado de oração mental e vocal para honrar e imitar os mistérios e as virtudes da vida, paixão e morte e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria. O Santo Rosário é, no fundo, composto de uma substância que é oração de Jesus Cristo, o Pai Nosso, e a saudação angélica, o anjo São Gabriel aparecendo a Nossa Senhora. Ele se refere a ela com a saudação que passou para a nossa piedade e para a história da Igreja, passou como sendo a saudação angélica. E, ou seja, nós temos Pai Nosso e Ave Maria. E a meditação dos mistérios de Jesus e Maria, que é, sem dúvida, a primeira oração e a devoção primeira dos fiéis, que desde os apóstolos e os discípulos se transmitiu de séculos em séculos até os dias de hoje. Não obstante, o Santo Rosário, na forma e método que nós recitamos e nós rezamos, só foi inspirado à Igreja a partir do ano 1214. E esse rosário que nós rezamos foi entregue pela Santíssima Virgem a São Domingos. São Domingos de Gusmão estava aflito com as heresias que, na época, se espalhavam por todos os cantos. Cátaros e albigenses, especialmente os albigenses, e também preocupado com a situação dos pecadores. Então, segundo nos conta um sucessor de São Domingos, um filho de São Domingos,
um sucessor não no que diz respeito à direção, mas sucessor na linha de continuação da obra de Santo Domingos, um grande dominicano, Beato Alano de la Roche. Ele escreveu um livro que leva o título em latim De Dignitate Psalterii, ou seja, da grandeza, da nobreza do rosário. Ele conta o seguinte, que São Domingos estava impressionadíssimo e muito tomado com os crimes, com os pecados dos homens que tornavam difícil a conversão dos albigenses. E essa heresia ia se alastrando cada vez mais por causa dos pecados que os homens praticavam naquele momento. E ele, que podia fazer? Pensou e acabou resolvendo a seguir este caminho. Entrou por um bosque próximo a Toulouse, na França, ele estava na França, e passou nesse bosque 3 dias e 3 noites em oração e penitência. Gemia, chorava e se flagelava para ver se com isso ele conseguia abrandar a cólera de Deus. De maneira que ele caiu em certo momento meio morto. E a Santíssima Virgem, acompanhada de 3 princesas do céu, segundo nos narra Beato Alano de la Roche, apareceu a ele e disse: sabes tu, meu querido Domingo, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? São Domingos, arrebatado por ver Nossa Senhora com aquelas 3 princesas, disse: Nossa Senhora, vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, vós fostes o principal instrumento de nossa salvação. E Nossa Senhora, então, com muita bondade, acrescenta: sabe que a peça principal da bateria foi a saudação angélica, portanto, Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. E, portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza o meu rosário. E estendeu a ele a mão e entregou a ele um rosário. E o santo se levantou, então, cheio de consolação e abraçado de zelo pelo bem daquelas gentes todas, entrou na catedral. Catedral de Toulouse, linda catedral. E no mesmo momento começaram os sinos a tocar, não por mãos de homem, mas sim por intervenção de anjos, para chamar todos os fiéis à catedral. No princípio da pregação que ele começou a fazer, formou-se, armou-se uma tormenta tremenda, uma tempestade tremenda. A terra começou a tremer, o sol se escureceu pelas nuvens todas, e trovões e relâmpagos faziam tremer e empalidecer toda aquela gente. E aumentou ainda mais o terror desta gente quando viram no alto do frontispício interior da catedral uma imagem de Nossa Senhora exposta no lugar, portanto, proeminente, levantar os braços 3 vezes e em direção ao céu para pedir a Deus vingança contra eles se não se convertessem e não recorressem à proteção da Santíssima Mãe de Deus. O céu queria, por meio desses prodígios, aumentar a nova devoção do Santo Rosário e torná-la assim mais notória. Só mesmo lá, por fim das orações de São Domingos, quando estavam no final do Rosário, é que a tempestade começou a acalmar. Ele continuou com suas palavras e explicou com tanto arrebatamento e fervor, entusiasmo, a excelência do Rosário, que os moradores de Toulouse aceitaram quase todos.
renunciaram aos seus erros, em pouco tempo se viu uma grande mudança de vida e dos costumes na cidade toda. Esse milagre que se deu em torno do Santo Rosário tem certa semelhança com a maneira em que Deus promulgou a lei sobre o Monte Sinai. Manifesta, evidentemente, a excelência da divina prática. E nós nos lembramos que, quando foi ser entregue a Moisés as tábuas da lei, o Sinai também tremia, fumaças, trovões. E curioso que, tal qual se deu no Monte Sinai, dá-se também em Toulouse, nesta catedral. E São Domingos, inspirado pelo Espírito Santo, pregou todo o resto de sua vida o Santo Rosário com o exemplo e com a palavra nas cidades, nos campos, diante de grandes personalidades ou pequenos, pobres e menos importantes, sábios, ignorantes, católicos, hereges, ele não deixava de pregar o Rosário. Ademais, ele incentivava que o rezassem todos os dias e, antes mesmo de ele fazer qualquer pregação, o que fazia era rezar o Rosário. Ele sabia que a ação de pregador, que as palavras dele iriam penetrar mais a fundo nas almas, desde que ele se pusesse a rezar o Rosário antes da pregação. Portanto, é um exemplo que este santo nos dá. O Santo do Rosário nos mostra que a eficácia da palavra depende de uma recitação do Rosário antes da pregação. Ele funda uma ordem dos pregadores e a ordem dele nasce em função desta devoção extraordinária do Rosário. Um dia, São João Evangelista era contemplado, era festejado nesse dia e São Domingos estava na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Nossa Senhora de Paris, e ele estava na sacristia, se preparando para a Santa Missa, e preparava-se, portanto, para a pregação. E, como costume, ele estava ajoelhado, num genuflexório, e com o rosário na mão, e terminando de rezar o seu rosário. Quando ele termina de rezar o rosário, ele vê diante de si a Santíssima Virgem, que lhe diz: Domingos, ainda que tens preparado para pregar um bom sermão, eu lhe trago aqui um outro, muito melhor do que esse que tens na mão. O São Domingos, então, recebeu das mãos de Nossa Senhora este pergaminho que trazia o sermão que Nossa Senhora lhe entregava. Ele lê o sermão e sente uma delícia e compreende que aquilo era de fato melhor do que o dele. Ele então dá graças a Nossa Senhora e chega a hora do sermão, ele sobe ao púlpito e, a respeito de São João Evangelista, ele não disse não, que São João Evangelista era muito, muito bem aquinhoado por Deus, porque recebeu a graça, recebeu a dádiva de ser aquele que deveria custodiar, aquele que deveria receber em sua casa a Santíssima Virgem Rainha do Céu. E toda a ocorrência que havia naquele momento de grandes doutores, de grandes pensadores, o afluxo dessa gente toda da Universidade de Paris, grandes alunos ali também, todos eles acostumados a ouvir discursos cheios de citações, de grande cultura, etc. Ele diz que falará a todos com palavras de sabedoria, não humana, mas sim com palavras simples e com a força do Espírito Santo.
São palavras que vieram do céu, o sermão que ele tinha em mão. E, concretamente, o que saiu dos lábios dele foi uma pregação lindíssima sobre o Santo Rosário. Simples, explicando palavra por palavra, como se faz a um menino de catecismo. E explicou a eles a beleza da Ave Maria e a servindo-se de comparações muito simples. Ele tinha lido tudo isto aonde? Naquele pergaminho que Nossa Senhora tinha entregado a ele São Domingos. Por outro lado, mais tarde, o Beato Alano de la Roche vai tratar a respeito de várias aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem a São Domingos para insistir e ao mesmo tempo animá-lo a pregar o Santo Rosário, a fim de, por esse meio, combater o pecado e converter os pecadores e hereges. Também, como todas as coisas, ainda as mais santas, quando depende da vontade dos homens, sempre estão submetidas a mudanças. E nós não devemos nos surpreender que, infelizmente, a Confraria do Rosário, fundada por São Domingos, subsistisse só em seu início com um primitivo fervor por volta de 100 anos depois de sua instituição. Depois disso, teve quase desaparecida, esmoreceu completamente. Além do mais, a malícia, a inveja, o ódio de Satanás, evidentemente estiveram presentes nessa manobra de esquecimento do Santo Rosário. E, com isso, ele conseguia deter as torrentes de graças de Deus que a devoção esta atraía ao mundo. E, com efeito, a justiça divina começou a se despencar sobre todos os reinos da Europa. Isso deu-se no ano de 1349, com uma peste tremenda, tremenda. E a lembrança que os homens guardaram dessa peste era terrível. Desde o Levante até Itália, França, Alemanha, França, Polônia, Hungria, desolou quase todos esses territórios dessa peste, pois de 100 homens, apenas um ficava vivo. As populações, as aldeias, os povoados, os mosteiros ficaram quase todos desertos durante 3 anos que durou a epidemia essa. Esse flagelo de Deus foi seguido de outros 2 mais. A heresia dos flagelantes e um desgraçado e terrível cisma no ano de 1376. Logo que, pela misericórdia de Deus, essas calamidades todas se acalmaram, a Santíssima Virgem ordenou ao Beato Alano de la Roche, que é célebre na Ordem dos Dominicanos, famoso como pregador, e estava ele no convento de Dinan, na Bretanha. Ela deu a ele ordem de renovar a antiga confraria do Santo Rosário para que essa confraria, uma vez nascida nessa província, um religioso da mesma tivesse a honra de restabelecê-la. E esse bem-aventurado padre começou a trabalhar nessa grande obra no ano de 1460, depois que Nosso Senhor Jesus Cristo, para determiná-la a que fosse pregada, manifestou um dia, quando ele celebrava a missa, um momento de suma responsabilidade do sacerdote, e onde a piedade está ali, toda ela voltada para aquele acontecimento, e ele termina as palavras
da consagração. Isto é o meu corpo. Quando ele terminou a última palavra da consagração, ele ouve de dentro da hóstia: Alano, por que me crucificas de novo? E ele, com a hóstia na mão, ele diz: como, Senhor? E, surpreso, são teus pecados os que me crucificam, lhe respondeu Jesus Cristo. E eu preferiria ser crucificado outra vez a ver meu Pai ofendido pelos pecados que tens cometido. E me crucificas ainda mais porque tens conhecimento de quanto é necessário para pregar o rosário de minha mãe e por este meio instruir e desviar muitas almas do pecado. Tu os salvarias impedindo grandes males e não o fazendo, eres culpado dos pecados que eles cometem. Estas palavras de Nosso Senhor deram um trauma tremendo na alma de Beato Alano de la Roche e o incentivaram a pregar incessantemente o Santo Rosário. E a partir daí ele passa a ser um ardoroso, não só devoto, mas ardoroso pregador do Santo Rosário. Também a Santíssima Virgem, um certo dia, para animá-lo ainda mais nesta via de pregação do Santo Rosário, diz a ele: Alano, foste um grande pecador na tua juventude, mas eu obtive de meu filho tua conversão. Roguei por ti e teria desejado, a ser possível, padecer toda espécie de penas para salvar-te, pois os pecadores convertidos são a minha glória. E para te fazer digno de pregar por todas as partes meu Santo Rosário. São Domingos mesmo aparece Beato Alano de la Roche e vai dizer a ele, é o filho dele, é um discípulo dele, e vai dizer: vês o fruto que eu consegui com a pregação do Santo Rosário. Faze o mesmo. E todos os que amais a Maria, para desse modo atrair todos os povos ao pleno conhecimento das virtudes. Nós temos aí uma noção de quanto Nossa Senhora se empenhou aqui, São Domingos. E depois nós vemos também com Beato Alano de la Roche o quanto ela se empenhou, mas aí já diretamente Nosso Senhor Jesus Cristo, porque falar de dentro da hóstia e recomendar de dentro da hóstia que seja feita a pregação do Santo Rosário não é pouco, não é pouco. E, ademais, o próprio São Domingos, insistindo com Beato Alano de la Roche que fizeste essa pregação. Nós vemos que com São Domingos ele consegue não só terminar os efeitos da peste tremenda que houve em toda a Europa naquele tempo, mas consegue também diminuir e abafar inteiramente os efeitos da heresia e milagres e mais milagres que nós teremos oportunidade de verificar na outra parte do nosso programa. Agora ainda devemos considerar que, sendo São Domingos, Nossa Senhora, Jesus, que insistem tanto que se reze o rosário, não devemos nos esquecer de que o rosário em família, o rosário rezado em casa, com os filhos, com as filhas, com os que trabalham na casa, é um rosário que traz como consequência uma bênção muito maior. Porque quando os apóstolos pedem a Nosso Senhor que Ele os ensine a rezar, Nosso Senhor dá a oração que consta no nosso rosário. Cada dezena é aberta por um Pai Nosso. Ora, Nosso Senhor ensina a rezar em plural e não no singular, porque a oração
em plural. É uma oração que nos faz mais audiência junto a Deus do que a oração individual. E se nós temos problemas em família, se nós temos dificuldades, quer sejam essas dificuldades financeiras ou às vezes até de relacionamento, o melhor meio de atrair as bênçãos de Deus para a família, o melhor meio de resolver todos os problemas é nada mais, nada menos do que diariamente reunir a família e estar em torno de uma imagem, ou às vezes até sem imagem, mas todos recolhidos na recitação de um terço que seja. Eu vou dizer mais, uma dezena, se não é possível, não haja tempo para um terço, já move o céu e move os anjos e Nossa Senhora. Portanto, reúnam-se e vamos ainda continuar na segunda parte do programa tratando deste assunto.